Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, meus queridos. Mais um domingo, mais uma noite que o Senhor preparou para nós estarmos aqui mais uma vez podendo compartilhar da palavra do Senhor nessa noite. Amém, glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Aqui, trazendo mais uma palavra. Glória a Deus. Queria compartilhar com os irmãos o livro de Salmos, dando introdução à palavra de hoje. Livro de Salmos. A paz do Senhor, Deus abençoe a sua vida, Tiago, bebê. Glória a Deus. Mais uma palavra abençoada. Livro de Salmos, no capítulo 1. Quem puder ler a palavra. Diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Amém? E a gente vê aqui nesse início de livro, né, do livro de Salmos, um alerta. E ao mesmo tempo um dizer bíblico bem-aventurado, que estamos, né, na direção certa, quando não estamos em meio que não é para estar, em lugares que não é para estar, falando o que não é para falar, aquilo que desagrada ao Senhor. Então no início do versículo fala: bem-aventurado o varão, bem-aventurado. Então nós vemos aqui a bem-aventurança do Senhor sobre as nossas vidas, quando a gente faz segundo o coração do Senhor, quando a gente anda segundo a palavra do Senhor, quando a gente não satisfaz o desejo da carne, quando a gente não satisfaz o desejo das pessoas, que muitas vezes as pessoas, muitos querem nos levar a esses desejos, né? Num caminho errado, aquilo que não agrada a Deus. E a palavra fala: olha, se você não for por esse caminho errado, você é bem-aventurado. E aqui, bem no início do livro, fala a felicidade do justo. A felicidade. Como é feliz aquele que teme ao Senhor, como é feliz aquele que segue a palavra do Senhor, segue a verdade. Amém? E nós vamos orar, dando início a esse culto no lar. Nós vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor que esteja sobre as nossas casas, direcionando a palavra. Amém? Querido Deus, Sim, Deus, em nome que do Senhor nesta Jesus, noite, Pai. Senhor, o Senhor venha, Pai querido, de encontro com cada vida, Pai, com cada pessoa que vai estar entrando, Senhor, que possa cada um absorver a palavra do Senhor em seu coração, que cada um possa entender, ter entendimento na palavra. Abre o coração, Senhor, em nome de Jesus, de cada vida. Vai de encontro a cada família, em nome de Jesus, que essa palavra possa ser uma palavra rema, uma palavra direcionada. Em nome de Jesus, guarda cada vida, em nome de Jesus. Amém, amém. Aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, meus queridos. Para nós é motivo de alegria nós estarmos aqui mais uma vez para podermos compartilhar com você nessa noite mais um pouco da palavra do Senhor. Nós queremos compartilhar com você, Glória a Deus, uma palavra que se encontra no livro de Mateus. glória a Deus. Abra sua Bíblia aí conosco nessa noite no livro de Mateus. Livro de Mateus, no capítulo 24. Livro de Mateus, no capítulo 24 e no versículo 12. Livro de Mateus 24, versículo 12, vai dizer assim a palavra do Senhor: Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus. Amém. Aleluia, querido. Vou repetir novamente a palavra do Senhor no livro de Mateus 24, 12, diz assim: ó, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará,
mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, querido. Nessa noite o Senhor colocou uma palavra no nosso coração para compartilharmos com os irmãos, que diz assim: a estratégia de Satanás é esfriar o amor de Deus, ou esfriar o amor por Deus. Queridos, a estratégia do inimigo nesses últimos dias não é tirar ninguém da igreja, não é tirar os cristãos da igreja, e sim esfriar o coração em relação a Deus dentro das igrejas. O inimigo, ele não quer mais tirar você de dentro da igreja, ele quer esfriar o seu coração, você estando dentro da igreja, querido. É dentro da igreja que ele quer esfriar o seu coração, né? Querido, para conseguir que nós cristãos adormeçamos espiritualmente, Satanás procura afastar-nos de Deus para que o nosso amor por Ele esfrie. Satanás, ele não quer nos afastar da família, não quer nos afastar dos amigos, não quer nos tirar do meio do convívio da sociedade, não. Ele quer nos afastar simplesmente de Deus, né? Ele quer tirar de nós cristãos a presença de Deus, ele quer nos afastarmos de Deus, ele quer que nós nos afastemos de Deus. E para isso ele vai usar de todas as suas armas, para que eu e você nos afastemos da presença de Deus. A palavra de Deus diz que ele veio para enganar até mesmo aqueles que são os escolhidos, os chamados de Deus. E para isso ele luta contra mim e contra você, querido, para nos afastar da presença de Deus, né? Para isso o inimigo tenta fazer-nos desistir de agradar a Deus. Com o quê? Minando a nossa fé. Que a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então ele tenta o quê? Ele tenta tirar a fé do nosso coração. Ele tenta arrancar a fé que nós temos em Deus. Porque se eu e você nós perdermos a fé em Deus, nós vamos deixar de agradar a Deus. Porque sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. Sem fé é impossível nós chegarmos até a presença de Deus. E o inimigo, ele tenta a todo custo nos tirar da presença de Deus. Ele quer nos tirar da presença de Deus e fazer com que eu e você não venhamos a cumprir a vontade de Deus sobre as nossas vidas, fazendo-nos nos ocuparmos em buscar outras coisas, querido. Em buscarmos que a nossa própria satisfação, a satisfação pessoal dos nossos próprios desejos, e pararmos de buscar a vontade de Deus. Pararmos de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. A palavra de Deus em Mateus, no capítulo 6, vai dizer para mim e para você buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E o nosso inimigo, ele quer fazer o quê? Quer fazer com que você paramos de buscar a presença de Deus. Paramos de buscar o reino de Deus. Paramos de buscar a justiça de Deus. Com isso, eu e você, parando de buscar a presença de Deus, nós vamos buscar aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que o Senhor não colocou sobre a nossa vida, né? Nós vamos buscar o quê? Os nossos desejos, as nossas vontades. Nós vamos buscar fazer aquilo que nos agrada. E assim Satanás, ele vai nos afastando de Deus pouco a pouco. Ele não precisa afastar a mim e a você de uma vez, né? Ele vai afastando devagar. Você deixa de ir num culto hoje, você deixa de ir num culto amanhã, amanhã você deixa um pouquinho de ler a Bíblia, você deixa de buscar a presença de Deus, você já não vai orando mais de manhã, você não vai orando mais durante o dia, e assim ele vai esfriando a nossa fé, querido. Vai esfriando o nosso coração na presença de Deus. Olha, querido, Satanás sabe que se for bem sucedido em levar-nos a priorizar outras coisas, como família, necessidades, desejos, emprego, né? Ele conquistará espaço na nossa vida. E esse espaço é a área que ele usará como base para avançar em seus ataques. A Bíblia diz que Satanás, ele é como um leão ao derredor, bramando a quem ele possa tragar. E assim que ele vai agindo, querido, ele só precisa que eu e você demos o quê? Uma brecha. Uma pequena brecha para quê? Para ele entrar no meu e no seu coração e nos esfriar na presença de Deus. Ele vai nos tirando da presença de Deus, vai nos afastando da presença de Deus. E é assim que ele age, querido, ele fica ao nosso derredor. A Bíblia diz que o Satanás, ele não dorme, ele está ao nosso derredor 24 horas por dia,
bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Para quê? Para que eu e você venhamos nos esfriar na fé. Vamos deixar de seguir ao Senhor. Verdade. E assim ele vai colocando no meu e no seu coração, querido, outras coisas no lugar de Deus. Tem pessoas hoje que estão preocupadas muito mais com a sua família. Tem pessoas que estão preocupadas nas suas próprias necessidades. E outras pessoas estão preocupadas em realizar os seus próprios desejos, as suas próprias vontades. Verdade. Outras estão preocupadas com o emprego, né? Tem pessoa que tem um emprego, tem dois, tem três, e ela não se satisfaz. Por quê? Porque ela não está buscando a Deus, querido. Ela não tem colocado Deus como prioridade na sua vida. A prioridade na minha e na sua vida tem que ser o quê? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Amém. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça do Senhor. Glória a Deus. Né? Para que assim as demais coisas o Senhor ele vai acrescentando na minha e na sua vida. Querido, olha, o nosso amor por Deus deve ser a força motivadora da nossa vida. A motivação que nós temos para viver tem que ser o Senhor, querido. Em primeiro lugar o Senhor Jesus. Em primeiro lugar a Deus. Tem que ser algo que nos consuma, fazendo com que tudo o mais fique em segundo plano, querido. Amém. Tudo na nossa vida, em primeiro lugar, tem que ser o Senhor. Em segundo lugar, vem a nossa família, vem o nosso emprego, vem o nosso trabalho. Mas em primeiro lugar na nossa vida, tem que ser a presença de Deus, querido. Em primeiro lugar, eu e você, nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça. E quando eu e você, querido, nós deixamos de buscar a presença de Deus, deixamos de buscar a justiça de Deus, nós colocamos outras coisas no lugar de Deus como prioridade. Nós deixamos de priorizar a presença de Deus, começamos a priorizar outras coisas, querido, família, trabalho, emprego, amigos. E isso não é a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus para a nossa vida é que eu e você venhamos a buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Glória a Deus. O primordial na nossa vida, querido, tem que ser a presença de Deus. Amém. Porque se eu e você buscarmos primeiramente a presença de Deus, Deus ele vai acrescentar na nossa vida o casamento abençoado, a família abençoada, o trabalho abençoado. Mas para isso eu e você temos que continuar buscando a presença de Deus. Glória a Deus. Porque Satanás ele luta para quê? Para tirar a presença de Deus da nossa vida. Porque se eu e você sairmos da presença de Deus, nós vamos ser presas fáceis. Presas fáceis. O leão, quando ele está caçando, querido, ele não busca pegar aquele que está mais forte. Não, ele busca pegar aquele que está mais fraco. Aquele que está fora do grupo, aquele que está separado, aquele que está doente. E Satanás é da mesma forma. Quando eu e você nos afastamos de Deus, nós vamos ficando espiritualmente fracos. Nós vamos ficando espiritualmente, nós vamos caindo espiritualmente. Nós vamos ficando abatidos espiritualmente. E é nessa hora que ele aproveita da nossa fragilidade para quê? Para nos atacar e nos tirar da presença de Deus. Aí eu e você, como nós estamos fracos, nós começamos a pensar, será que Deus está vendo? Será que Deus está agindo? Será que Deus está trabalhando? Sim, que Deus está agindo, Deus está vendo, Deus está trabalhando. Né? Eu e você, nós não podemos sair da presença de Deus por nada. Amém. Situação nenhuma na nossa vida pode nos tirar da presença de Deus, querido. E hoje o que nós vemos são muitas pessoas se afastando da presença de Deus por qualquer coisa. Qualquer coisa hoje é motivo para nós deixarmos de cultuar, deixarmos de buscar a presença de Deus. Verdade. E o Senhor ele não se agrada com isso, querido. O Senhor ele não se agrada que nós deixamos de buscar a presença dele. Olha, querido, o nosso amor por Deus deve ser a nossa força motivadora da nossa vida. Qual é a nossa motivação nos dias de hoje para nós continuarmos a buscar a presença de Deus? Será que você e eu nessa noite nós temos motivos para continuar a buscar a presença de Deus? Qual é aquilo que nos motiva a buscar a presença de Deus nesses dias, querido? Em nome de Jesus, será que eu e você estamos motivados, como nós estávamos no começo, a buscar a presença de Deus? Será que nós temos voltado naquele primeiro amor no qual nós tínhamos de buscar a presença de Deus? Nós nos alegrávamos de estar na presença de Deus. Será que hoje nós continuamos com a mesma força para buscar a presença de Deus? Será que hoje nós continuamos da mesma maneira, entrando na presença de Deus com poder, com autoridade, com ousadia? Ou nós estamos deixando nos abater pelas dificuldades? Será que as dificuldades de hoje estão tirando a presença de Deus da nossa vida, querido? O que é que tem tirado a presença de Deus da tua vida nessa noite? Satanás ele tem lutado para tirar a presença de Deus das nossas vidas. 24 horas por dia ele não dorme, ele está sempre procurando uma brecha para tirar a minha e a sua vida da presença de Deus.
Em nome de Jesus, que nós não vamos deixar com que Satanás venha encher a nossa mente, encher o nosso coração, para que eu e você estejamos deixando de buscar a presença de Deus. Queridos, nós não podemos servir a Deus com um coração dividido. Ninguém consegue servir a Deus com um coração dividido. Ou nós estamos inteiramente no Senhor, ou nós não estamos. Ou nós servimos a Deus, ou nós não servimos a Deus, querido. Não tem você ficar em cima do muro. Não tem, eu estou dando um tempo do Senhor. Esse mês agora de pandemia, eu estou dando um tempo de buscar o Senhor. Quando a igreja voltar, eu vou voltar a buscar o Senhor. Não, querido, continua buscando ao Senhor. Amém. Sai de cima do muro, continua buscando ao Senhor, querido. Em nome de Jesus. Querido, nós temos que amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa mente, com todas as nossas forças. Mateus capítulo 12, versículo 30. Mateus capítulo 12, no versículo 30. Você está com a sua Bíblia aberta aí, nós vamos acompanhar aqui Mateus capítulo 12. Abra sua Bíblia comigo nessa noite, Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, versículo 30. Aleluia, glória a Deus. Mateus, no capítulo 12 e no versículo de número 30. Aleluia. Amém. Você conseguiu achar seu versículo aí? Mateus 12, 30. Não falei? Uhum. Amém. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Aleluia. Aquele que não é comigo é contra mim. Aquele que não ajunta com o Senhor, ele espalha, querido. Amém? Nós temos que nos juntar com quem? Com o Senhor. Nós temos que nos juntar com quem? Com aquele que busca o Senhor, com aquele que está na presença do Senhor. As nossas amizades têm que ser aqueles que buscam a presença de Deus. Tem que ser aqueles que estão na presença de Deus. Procure querer ter amigos que te levam para a presença de Deus, não que te afastam da presença de Deus. Em nome de Jesus. Porque aqueles que não estão com o Senhor, eles se espalham, querido. Aqueles que não se ajuntam com o Senhor, eles se espalham. Aleluia. Querido, nós temos que amar a Deus muito mais que a nós mesmos ou a nossa família. Nós devemos colocar Deus em primeiro lugar, querido, além da nossa vida e além da nossa família. Mateus no capítulo 10. Acompanha conosco Mateus capítulo 10, versículo 37 e 38. Mateus no capítulo 10, verso 37 e 38. Amém. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue por mim, não é digno de mim. Após mim, não é digno de mim. Amém, querido? Olha, aquele que não toma a sua cruz e não segue o Senhor não é digno do Senhor, querido. Tem muitas pessoas hoje querendo seguir ao Senhor sem carregar a cruz. Tem muitas pessoas querendo seguir ao Jesus com o evangelho light, aquele que não precisa de cruz, não precisa de sacrifício, querido. Não é assim que nós temos que andar na presença de Deus. Querido, as igrejas evangélicas estão repletas de cristãos que dedicam a maior parte do seu tempo em suas energias a si mesmos e a sua família, restando muito pouco para Deus. Tem muitas pessoas hoje buscando mais agradar a sua casa, agradar a tua família, do que agradar a Deus, gastando as suas energias nos seus próprios deleites, nas suas próprias coisas, do que estar buscando a presença de Deus. Querido, nós somos advertidos de que nos últimos dias, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Além disso, os homens serão egoístas, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 2 e 4, do 2 ao 4. Você pode estar conferindo lá na sua Bíblia depois. 2 Timóteo, no capítulo 3, do verso 2 ao 4. E esse tempo já chegou, querido. Esse tempo já chegou, é o tempo que nós estamos vivendo hoje. No mundo em que vivemos está repleto de
hedonistas, os espíritos do egoísmo, da ganância, da lascívia, da cobiça, estão à solta. E são esses espíritos que estão dominando os nossos tempos nos dias de hoje, querido. Sim. Espírito da ganância, espírito da lascívia, espírito da cobiça, né? São esses espíritos que dominam, né, nos dias de hoje, querido. Esses espíritos estão dominando nos dias de hoje. E o que eu e vocês temos feito, querido? Não. O ser humano passa a vida buscando satisfazer os prazeres carnais, querendo autorrealização e fazendo do ego o seu Deus. Forte, né? Que tem muitas pessoas hoje fazendo do seu ego o seu próprio Deus. Em vez de buscar a presença de Deus, estão buscando aquilo que satisfaz a si próprio, esquecendo de buscar a Deus. Querido, o amor pelo mundo e seus prazeres faz com que o amor de Deus esfrie. Quando eu e você, querido, buscamos os prazeres do mundo, buscamos os prazeres carnais, nós esfriamos com Deus. Faz com que eu e você viemos a nos esfriar em buscar a presença de Deus. Querido, é impossível amar o mundo e seus prazeres e também amar a Deus. Querido, nós não conseguimos amar o mundo e amar a Deus. Ou nós amamos o mundo ou nós amamos a Deus. Nós não conseguimos amar os dois, não tem como. Não tem como nós amarmos o mundo e amarmos a Deus ao mesmo tempo. Ou nós amamos o mundo ou nós amamos a Deus, querido. Pastor Carlos Alexandre. Ou nós amamos a Deus ou nós amamos o mundo, querido. 1 João, no capítulo 2. Abra sua Bíblia comigo em João. Primeiro livro de João, no capítulo 2, verso 15 e 16. 1 João, capítulo 2, no versículo 15 e no 16. Aleluia. Glória a Deus. 1 João, capítulo 2, verso 15 e 16. Amém. E tendo feito, João, né? E tendo feito um azorague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas, e derribou as mesas. No 16 diz assim: e disse aos que vendia pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa do meu pai casa de venda. Amém, queridos? Muitas pessoas estão fazendo da casa do Senhor uma vida de comércio. Em vez de entrar na casa do Senhor para buscar a presença de Deus, estão buscando na casa do Senhor o quê? Satisfazer somente os seus desejos, somente as suas vontades. Estão buscando a casa do Senhor somente por regalias materiais, por bênçãos financeiras, querido. E isso não agrada ao Senhor. A estratégia de Satanás é encher o nosso coração, a nossa mente, com os conceitos deste mundo, para que adormeçamos espiritualmente, não sejamos mais sensíveis à voz de Deus. Querido, Satanás, ele quer fechar os nossos ouvidos para nós não ouvirmos mais a palavra do Senhor. Satanás, ele busca colocar comichões nos nossos ouvidos para que nós deixarmos de sentir a presença de Deus, deixarmos de ouvir Deus falar conosco. Que nós vemos hoje muitas pessoas dizendo: ah, mas Deus, ele não fala comigo, Deus não fala, Deus não está mais falando. Deus fala, querido. Basta eu e você estarmos com os nossos ouvidos atentos para ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus. Deixemos de perceber o plano e o propósito divino para a nossa vida. Querido, quando nós deixamos de ouvir a Deus, nós deixamos de ouvir o propósito que Deus tem para mim e para você. Nós deixamos de ouvir aquilo que o Senhor tem para entregar para mim e para você, querido. Para que percamos de vista o objetivo que Deus colocou diante de nós. Querido, nós temos um objetivo. O Senhor, ele colocou diante de nós um objetivo. E qual é esse objetivo? O objetivo das nossas vidas tem que ser a nossa salvação. O objetivo maior da nossa vida é nós irmos morar no céu com o Senhor, querido. Não é nós temos uma casa própria, temos um carro, temos um bom emprego. Não, isso não é objetivo de vida.
O objetivo de vida do cristão é um dia poder morar eternamente com o Senhor. Esse é o objetivo principal da nossa vida, querido. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que eu e você venhamos um dia morar no céu com o Senhor. Essa é a nossa expectativa. A palavra de Deus diz: o que vale eu e você ganharmos o mundo todo e perdermos a nossa alma, perdermos a nossa salvação? O que é que vale? O que vale eu ter casa boa, ter carro, ter tudo e não ter a presença de Deus? Ter tudo e não ser salvo pelo Senhor? Não vale de nada, querido. E tem muitas pessoas hoje trocando a salvação por qualquer coisa. Tem pessoas hoje trocando a salvação por uma balada, por um churrasco, né, pela família, pelo carro, pelos amigos. Querido, não troque a presença de Deus na sua vida por nada. Não troque a presença de Deus por nada. Querido, Satanás trabalha para esfriar o nosso amor por Deus e pelas Escrituras. Assim ele terá o quê? Abertura e espaço em nossa vida, por onde se infiltrará e finalmente nos derrotará. Querido, quando eu e você paramos de buscar a presença de Deus, nós damos uma brecha enorme para o inimigo trabalhar. Quando nós paramos de buscar a presença de Deus, ele tem uma brecha para ele entrar e trabalhar na nossa vida. E assim com que? E assim nos derrotar na nossa fé. Né? Tirar a presença de Deus. Quando ele consegue tirar de mim e de você a presença de Deus, ele venceu, querido, uma batalha. Né? Temos o que? Temos de despertar do sono, arrepender-nos por nossos pecados e nossa negligência, e renovar o nosso amor por Deus, querido. Olha, nós precisamos resistir, ficar firmes contra o poder do inimigo e contra atacarmos as estratégias de Satanás. Verdade. Mantendo o pensamento nas coisas do alto, querido. Como é que eu e você vamos vencer o ataque do inimigo nas nossas vidas? Mantendo o nosso pensamento nas coisas do alto. Colossenses no capítulo 3. Abra sua Bíblia comigo aí em Colossenses no capítulo 3, querido. Nós estamos aqui já caminhando aqui para o final desta palavra. Mas eu creio que o Senhor está falando no teu coração, está falando na minha vida. E o Senhor ele vai continuar falando, querido, na minha e na sua vida nessa noite. Colossenses capítulo 3. Colossenses no capítulo 3 e no versículo de número 2. Paz do Senhor Bruno, paz do Senhor Juninho, Deus abençoe a vida de vocês. Colossenses capítulo 3, versículo 2. 3, 2 diz assim: pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Aleluia, querido. Para nós vencermos o inimigo, nós temos que estar com a nossa mente 24 horas por dia pensando nas coisas do alto. Nós devemos caminhar, andar, passar o dia pensando nas coisas do alto. Em nome de Jesus, assim nós venceremos o inimigo, querido, enchendo a nossa mente com as coisas do alto, com as coisas de Deus. E não com as coisas dessa terra. As coisas dessa terra não vão nos levar a lugar nenhum, querido. E o que vai nos levar à nossa salvação é o que? Nós estamos diariamente na presença de Deus. Colocando a nossa vida na presença de Deus, nos entregando na presença de Deus a todo dia. Buscando a presença de Deus. Paulo diz para nós orarmos sem cessar, querido. Ou seja, em qualquer lugar que nós estejamos, nós podemos estar em comunhão com Deus o dia todo. No nome do Senhor Jesus, nós podemos estar com o Senhor. Deus abençoe Orlando, Deus abençoe Marisa, Leandro, pastora Kelly. Deus abençoe a vida do meu amigo Jeremias, em nome de Jesus. Queridos, Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz para mim e para você nos enchermos com as coisas do alto. Para nós olharmos para as coisas do alto, para nós buscarmos as coisas do alto. Porque é do alto que vem a presença do Senhor, é do alto que vem o nosso socorro. É do alto que vem aquilo que nós precisamos. Salmo 121, ele vai dizer: elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro ele vem do Senhor que fez os céus e a terra, querido. Elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Querido, o nosso socorro ele vem do Senhor, ele não vem da terra. Ele vem das coisas do alto, como diz em Gálatas. Procurar olhar para as coisas do alto. Eleva os meus olhos sobre os montes, acima dos montes. De onde me vem o socorro? O meu socorro ele vem do Senhor, querido. O meu socorro ele não vem aqui da terra. O meu socorro ele vem de Deus. Amém. O seu socorro ele não vem aqui da terra, ele vem de Deus. Amém. O Senhor vai usar pessoas na terra? Vai usar porque o Senhor usa mesmo.
O Senhor pode usar qualquer um que Ele quiser usar nessa terra, que Ele pode te abençoar, para me abençoar. Mas o nosso socorro, ele vem de onde? Vem de Deus. Glória a Deus. O nosso socorro vem de Deus, não vem de outro lugar, querido. Amém. Né? Salmos, tem um salmo que diz, uns confiam em carro, outros confiam em cavalos. Mas nós faremos menção do nome do Senhor. Amém. Uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Glória a Deus Deus. abençoe a Levita Maia. Nós faremos menção, querido, de quem? Do nome do Senhor. Nós faremos menção do nome do Senhor, porque nós não confiamos em carros, nós não confiamos em cavalos, nós confiamos em Deus. Amém. E olha, as estratégias de Satanás é esfriar o nosso amor por Deus. Verdade. Mas eu creio que nessa noite o Senhor está abrindo os nossos olhos, está abrindo os nossos olhos espirituais para quê? Para que eu e você nos atentarmos nas estratégias que o inimigo tem usado contra a nossa vida. O inimigo, ele quer fazer o quê? Ele quer fazer com que eu e você, que nós venhamos parar, nós venhamos estacionar, nós venhamos deixar de buscar a presença de Deus. Porque quando eu e você paramos de buscar a presença de Deus, o inimigo, ele tem uma vantagem sobre a mim e sobre a sua vida. Mas essa noite, querido, o Senhor, ele está abrindo nossos olhos. Pai do Senhor, Rei. Ele está abrindo os nossos olhos, querido. Minha amada. Entregue todo o seu coração ao Senhor. Peça que lhe restaure o primeiro amor em você. E que Ele encha com o desejo de estudar a palavra, querido. Que o Senhor, ele venha colocar no nosso coração o desejo de nós estarmos estudando a sua palavra. O Senhor Jesus diz para mim e para você na palavra dele, examinai as Escrituras, querido. Examinai as Escrituras. Quando eu e você nós examinamos as Escrituras, nós não somos enganados facilmente. Nós não somos enganados por qualquer coisa, por qualquer palavra que venha de qualquer lugar, por qualquer profetada que nos entregam aí, não. Quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós conhecemos a palavra de Deus, dificilmente nós seremos enganados. O Senhor não nos deixa sermos enganados, querido. O Senhor, ele abre os nossos olhos para que nós vejamos a verdade do Senhor. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, querido. É isso que eu e você devemos praticar nesses últimos dias. Nós devemos buscar a presença do Senhor em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém? O Orlando está colocando um salmo para nós aqui, Salmo 20. Eu acompanhei, irmão Orlando. Salmo 20, versículo Júnior, né? 7. Irmão Orlando. Ah, o Júnior também é o... Eu acompanhei o Salmo É a do irmão Orlando. Júnior. Salmo 20. Salmo 20. Salmo 20, versículo 7. Querido, você que está nos acompanhando nessa live, abra sua Bíblia com os Salmos 20. Salmo 20, versículo É isso número mesmo, 7. Irmã Orlando. Foi o que o pastor acabou de falar. Eu vou estar lendo para vocês. Salmos 20, no versículo 7, diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. Deus abençoe, irmã Orlando. Aleluia, querido, nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Amém. Deus. Deus abençoe, irmã. Querido, nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Verdade, Deus. nossa confiança está nele. Aleluia, porque o Senhor, ele zela em cumprir a tua palavra, querido. Ele zela em cumprir a tua palavra. Aleluia, querido. Vamos repetir aqui, ó. Entregue o teu coração ao Senhor. Peça-lhe que restaure o primeiro amor em você. E que ele encha com o desejo de estudar a palavra, querido. Que ele venha colocar no nosso coração o desejo a cada dia mais, para que eu e você venhamos estudar a palavra do Senhor. A palavra de Deus vai dizer que o meu povo perece por falta de conhecimento. E não é conhecimento do mundo, é conhecimento da palavra de Deus. O povo do Senhor perece por quê? Por falta de conhecimento, querido. E não é conhecimento de qualquer coisa, não, é conhecimento da palavra de Deus. Nós devemos conhecer a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sim. Como é que a verdade vai me libertar se eu não conheço a verdade? Não tem como a verdade me libertar se eu não conhecer a verdade, né? Senhor Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nós temos que conhecer o quê? Conhecer a Bíblia, conhecer a história de Jesus. Nós devemos conhecer profundamente as Escrituras a respeito do Senhor Jesus. Nós não podemos perder tempo, querido, com outras coisas.
Nós devemos ganhar tempo aprendendo da palavra de Deus. Amém. Quando eu e você nós estamos aprendendo da palavra de Deus, nós não estamos perdendo tempo, nós estamos ganhando. Nós não perdemos o nosso tempo em estudar a palavra, nós ganhamos. Nós ganhamos tempo estudando a palavra de Deus, buscando a palavra de Deus, buscando a revelação de Deus e conhecendo as Escrituras, querido. Porque se eu e você nós conhecemos as Escrituras, nós não seremos enganados. O inimigo não tem por onde nos acusar se nós conhecemos a Escritura. O Senhor Jesus, quando Ele passou ali um período de jejum, 40 dias e 40 noites jejuando, a palavra do Senhor vai dizer que Ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo de Deus. Para quê? Para ser tentado pelo inimigo. E ali no deserto Ele foi tentado pelo inimigo 3 vezes. E as 3 vezes que Ele foi tentado pelo inimigo, Ele venceu pela palavra de Deus. O Senhor Jesus, Ele venceu o inimigo com a palavra. O inimigo tentou Jesus com a palavra, mas ele foi vencido pela palavra, né? Satanás disse para ele: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pão. E o Senhor Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Querido, alimento para mim e para a sua vida é a palavra de Deus. Amém. Alimento para mim e para a sua vida espiritual não é pão, é a palavra de Deus. Amém. É a palavra de Deus que alimenta o nosso espírito. Em nome de Jesus, nós devemos nos alimentar do que? Da palavra de Deus. Amém. Para que nós estejamos fortes, para podermos resistir no dia mau. O dia que o inimigo investir sobre a mim e sobre a sua vida, querido, nós devemos estar unidos com a palavra de Deus. Cheio da presença de Deus, porque a boca fala do que está cheio o coração. E o que está cheio o seu coração nessa noite? E o que é que tem enchido o teu coração nessa noite, nesses dias, nesses últimos dias? Será que nós temos enchido o nosso coração de preocupação? Será que nós temos enchido o nosso coração com descrença, com amargura, com ressentimento? O que é que tem preenchido e enchido o nosso coração nesses dias? É a palavra de Deus ou são as preocupações da vida? Elevo meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor, querido. Nós temos que procurar o nosso socorro aqui em Deus. Em Deus, só o Senhor ele tem socorro para a nossa vida, no nome do Senhor Jesus. Queridos, essa é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração nessa noite, para nós estarmos compartilhando com os irmãos, querido. As estratégias de Satanás é esfriar o nosso amor por Deus. Amém. Não se deixe ser vencido pelo inimigo, querido. Encha o seu coração com a presença de Deus. Para nós terminarmos essa palavra, eu gostaria que você abrisse lá de novo comigo em Mateus 24:12. Para nós estarmos encerrando nessa noite no nome de Jesus. Mateus 4:4. A Orlando está mandando mais um versículo para a gente. Mateus, antes de nós encerrarmos, abre a sua Bíblia também em Mateus. Vamos ler o versículo aqui que a irmã está mandando para a gente, em nome de Jesus. Amém. Querido, se você tiver versículo aí, você pode estar mandando. O versículo que você se preencheu nessa semana, que falou com você, né? Que você leu e encheu o seu coração, você pode estar mandando para a gente também. Eu vou estar lendo aqui o da irmã Orlando, que é Mateus 4:4, que diz assim: Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia, glória a Deus. Mateus 4:4, querido. Não, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém. Então nós temos que viver do quê? Da palavra que sai da boca de Deus. Amém. Nós temos que viver do quê? Da palavra que o Senhor tem falado no nosso coração. Amém. Nós temos que nos alimentar com a palavra que o Senhor tem colocado na nossa vida, querido. Nós não podemos nos alimentar de qualquer coisa. Não, nós devemos nos alimentar da palavra de Deus, o Todo-Poderoso. Que a palavra de Deus é que tem direção para mim e para a sua vida. A palavra de Deus ela tem consolo para mim e para a sua vida. A palavra de Deus ela tem bênção para mim e para a sua vida, querido. Tudo que nós precisarmos nós achamos na palavra de Deus. A palavra de Deus é o que? A nossa bússola, o nosso norte. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Senhor, e luz para o meu caminho. Amém. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Amém. E luz para o meu caminho, querido. Amém. Aleluia. A palavra do Senhor é a luz que nós andamos, querido. Quando nós não andamos na palavra do Senhor, nós andamos em trevas. Mas quando nós andamos na palavra de Deus, a palavra de Deus é a luz para o nosso caminho. Amém? Amém. Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor é aquela que nos direciona. A palavra do Senhor é a luz do nosso caminho. Abre comigo lá. Mateus 24:12.
Mateus 24:12, para nós encerrarmos aqui esta palavra nessa noite. Devido ao aumento da maldade, querido, será que nós estamos vendo nesses últimos dias a maldade se multiplicando? Será que a maldade está se multiplicando no mundo? É isso que nós estamos vendo nesses últimos dias, querido. A maldade, ela está o quê? Se multiplicando. Muitas pessoas têm sido más. Está aumentando a iniquidade, né? A palavra de Deus diz que o amor de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará, querido. Hoje nós não temos mais amor por quase nada, né? Muitas pessoas hoje já deixou de servir ao Senhor, deixou de buscar a presença do Senhor, deixou de buscar a palavra do Senhor. O amor de muitos tem se esfriado. E Satanás, ele tem esfriado o amor de muitas pessoas. Muitas pessoas que nós conhecíamos, que estavam conosco no ministério fazendo a vontade de Deus, hoje não estão fazendo mais. Quantas pessoas você conhece que outrora estavam servindo ao Senhor e hoje não estão servindo mais? Por quê? Porque elas deram uma brecha e Satanás entrou no coração. Abriu o coração para Satanás entrar, Satanás encheu o coração e foi tirando da presença de Deus devagar, foi tirando e hoje não está na presença do Senhor mais. Hoje muitas pessoas que podiam estar na presença de Deus, buscando a presença de Deus, fazendo a vontade do Senhor, por um motivo ou outro, não estão mais fazendo a vontade do Senhor, querido. Não estão mais buscando a presença de Deus, não estão mais orando, jejuando, não estão mais pregando, não estão mais louvando, não estão mais trabalhando para o Senhor. Por quê? Porque teve uma desilusão até mesmo no ministério. Mas o Senhor, ele nos chama de volta nessa noite, querido, para nós voltarmos a fazer a vontade do Senhor, voltarmos a estar na presença de Deus, voltarmos a buscar a presença de Deus, voltarmos a jejuar, a orar, voltarmos a subir os montes, querido. Buscar a presença de Deus. Busca ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Busca a presença de Deus enquanto se pode achar, querido. Invocai-o enquanto está perto. Porque vai chegar um dia que eu e você, querido, nessa terra, se nós estivermos aqui ainda, iremos buscar a presença de Deus e não iremos encontrar mais. Porque o Senhor, ele vai retirar a tua presença do mundo, querido. Em nome de Jesus, que você possa ficar com essa palavra no teu coração. Voltarmos a fazer a vontade de Deus. Fecharmos as brechas para que o inimigo não venha trabalhar na nossa vida. Para que ele não venha ter uma oportunidade de encher o nosso coração e nos tirar da presença de Deus. Que nós viemos a continuar buscando, orando e clamando a presença de Deus. Amém. É isso que Deus tem para mim e para você nessa noite. Que essa é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração para nós compartilharmos com você nessa noite. Que nós não deixamos a presença do Senhor por nada. Nem por casa, nem por família, nem por emprego, nem por trabalho, nem por dinheiro. Por coisa nenhuma, querido. Por coisa nenhuma nós devemos deixar de buscar a presença de Deus. Amém. Não podemos deixar de buscar a presença de Deus. Amém. Não podemos, infelizmente. É uma realidade a qual nós vivemos hoje neste mundo. Que a fé de muitos, ela está se esfriando. A fé de muitos está diminuindo, está sendo cancelada, está sendo apagada pelo inimigo. Muitas pessoas têm dado brecha e o inimigo tem tirado da presença de Deus. Mas nós vamos orar com você nessa noite. Amém. Para que o Senhor, ele venha trazer de volta, venha colocar de novo no nosso coração, não só no seu, mas no nosso, o desejo de nós continuarmos a seguir ao Senhor. O desejo de nós continuarmos a trabalhar para o Senhor Jesus. O desejo de nós continuarmos a subir no monte. O desejo de nós continuarmos a fazer vigílias. O desejo de buscarmos a presença de Deus a cada dia, lermos a palavra, orarmos, buscarmos entender mais da palavra de Deus a cada dia, querido. Que o Senhor, ele venha aumentar esse desejo no meu e no seu coração nessa noite. Amém. E muitas vezes a gente, hoje a gente tem visto isso, concluído o que o pastor está falando, nós damos importância na nossa vida mais material do que a nossa vida espiritual. A gente não toma atento da nossa vida espiritual e é algo sério. O reino do Espírito é real. A nossa vida espiritual, ela precisa ser cuidada, ela precisa ser lapidada, ela precisa ser alimentada com a palavra de Deus. E a gente precisa se atentar a isso. Não está levando a sério, mas a gente precisa se atentar. Quando a gente deixa a nossa vida espiritual ser abalada, afeta a nossa saúde, nosso emocional e as nossas finanças.
Quando a gente não está bem espiritualmente, quando a gente não está bem, afeta tudo, atinge tudo. Por isso que a gente tem que se atentar para a palavra do Senhor, alimentar com as coisas do Senhor. Nós precisamos estar em espírito, nós precisamos estar direcionado na palavra. Que eu creio que depois desse alerta que o nosso país viveu, né, esse problema que o nosso país, essa pandemia, que nós possamos buscar e cuidar da nossa vida espiritual de uma forma diferente, que nós possamos buscar com mais sede, nós possamos ter mais sede da palavra de Deus, que nós possamos deixar mais a carne, nós possamos vencer mais a carne e na palavra de Deus, nos alimentar da palavra de Deus, porque esse alerta que foi para o nosso país, eu creio que foi um chacoalhão mesmo, sabe, um alerta para o nosso país para despertar. Nós precisamos despertar a nossa vida espiritual, porque a nossa bússola é a Bíblia é a nossa bússola que nos direciona, e que a gente não venha deixar o amor de Deus, o amor em nossa vida esfriar, o amor pela palavra, que a gente não venha, é uma luta diária. Nós sabemos que não é fácil, é uma luta diária, por isso que nós vamos estar orando por cada um. Coloque o seu pedido de oração. Nós cremos que a oração alcança, pode ser o que for, se o seu coração estiver no altar do Senhor, se você estiver com sua fé no altar do Senhor, com a sua confiança no altar do Senhor. A palavra de Deus em Hebreus 11:1 fala: a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e não vê. A gente está esperando, mas a gente não está vendo, mas é pela fé. Então coloque no seu coração, vamos continuar a perseverar. Está perto da gente ir para casa, eu creio. Aqui não é nossa morada. A Bíblia fala que nós somos forasteiros nessa terra, nós estamos de passagem. Não adianta pegar amor a dinheiro, a poder, a condições financeiras. Não adianta pegar, porque tudo isso acaba. As traças corroem tudo isso, a ferrugem, tudo isso acaba. E a vida espiritual, como fica depois? Então vamos estar colocando diante de Deus, para que o Senhor venha nos fortalecer. Não é fácil. Nós sabemos que estamos de uma batalha diária, uma luta diária, constante, para manter a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança no Senhor firme. É uma batalha, não é fácil. Cada um sabe a luta que vive, cada um sabe. Eu sei, meu irmão, minha irmã, não é fácil. Só você sabe, só o Senhor conhece entre quatro paredes as suas guerras, as suas batalhas, os seus choros, os seus prantos. Só o Senhor conhece, mas o Senhor também aceita a oração de um coração aquebrantado, de um coração que clama por Ele. A palavra de Deus fala: clama a mim, responder-te-ei. Primeiro Ele fala: clama a mim. Ele não fala que vai responder, Ele fala para a gente clamar. É por isso que nessa noite a gente vai clamar por nossa esperança no Senhor, nosso fortalecimento no Senhor, por cada vida que entrou, cada vida, cada família. Mesmo longe, mesmo distante, elas vão ser alcançadas. Elas vão ser alcançadas. É isso mesmo, irmã Orlando. Por todas as famílias, para se fortalecer. Porque a oração tem poder. A oração e a confiança no Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Que nós vamos estar orando para encerrar nessa noite. Que você possa colocar o seu coração na presença de Deus nessa noite. E creia. Creia que o Senhor, Ele tem coisas grandes para entregar para a sua casa, para a tua família, no nome do Senhor Jesus. Verdade. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus nessa noite, Pai. Senhor, nós entregamos na presença do Senhor, ó Pai, todas as famílias, Senhor, ó Pai, nessa noite, Deus. Em nome de Jesus. Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nessa live hoje, Senhor, a cada um que acompanhou esta palavra nessa noite, Deus. Cada família. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, vai de encontro a cada família. Pai, vai de encontro a cada lar, a cada pai de família, Senhor, Pai, nessa noite. Senhor, a cada mãe de família, Senhor, Pai, a cada um que tem colocado, Senhor, Pai, o teu coração diante da presença do Senhor. A palavra do Senhor nos diz que um coração contrito e quebrantado, o Senhor não resiste. Senhor, entra, Senhor, Pai, nas famílias, Senhor, Pai, com provisão. Entra, Senhor, com as tuas bênçãos, com a tua graça, Pai. Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus.
Que o Senhor venha, Senhor, Pai, contemplar as famílias nessa noite, Pai. Em nome de Senhor, Jesus. nessa noite, Pai, nós oramos, Senhor, para que o Senhor venha guardar o coração, para que o Senhor venha guardar a mente, Pai, para que o Senhor venha estar guardando a vida de cada um, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, não permita, Senhor, que o inimigo venha, Senhor, usar, Senhor, Pai, dessas vidas, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Guarda cada casa, cada lar, cada vida nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, a nossa oração nessa noite, Pai. Que o Senhor não deixe, Senhor, Pai, o amor no nosso coração esfriar, Senhor, em nome de Jesus. Que o amor do Senhor, Ele venha estar, Senhor, Pai, preenchendo os corações nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Olha só, queridos, olha só. Muitos estão tendo dificuldade para ler a palavra. Muitos estão tendo uma luta, uma batalha para ler a palavra. Toda vez que pega a palavra para ler, vem aquele sono terrível, que aí você não consegue, você não está conseguindo ler a palavra, porque está vindo aquele sono. Ore ao Senhor antes, coloque diante do Senhor a sua mente. Ore, eleva a minha mente cativa ao senhorio de Jesus Cristo. Blinda, Senhor, a minha mente, guarda a minha mente. Senhor, me ajuda a ler a palavra, peça ajuda ao Senhor. Ore, queridos, não deixe de ler a palavra, porque é um espírito que vem trazendo esse sono para você não se alimentar, porque a palavra pro espírito alimenta, fortalece. Outra coisa, tem muitos também que vem sentindo cansaço, um cansaço que não é normal, é um cansaço que não é físico, é um peso fora do comum. Muitos vêm sentindo. Ore, queridos. Ore por esse cansaço que não é da parte de Deus. Eu estou falando porque eu sentia aqui no meu espírito. Eu senti esse cansaço nas costas. Um excesso de peso, que parece que você está carregando quilos e não é seu esse peso, esse fardo. Muitas vezes o inimigo está colocando peso sobre a sua vida. Muitas vezes o inimigo está colocando um fardo que não é seu. É um peso que não é seu. Não deixa esse fardo sobre a tua vida. A palavra de Deus fala que o fardo dele é leve, não é pesado. Então coloque diante do altar do Senhor, fale para o Senhor: Senhor, me ajuda, Senhor, porque isso que eu estou carregando não é da parte do Senhor. Eu quero o fardo do Senhor, porque o fardo do Senhor é leve. Coloque diante do altar do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa fortalecer a cada vida, que o Senhor possa capacitar cada vida e ir de encontro a cada lar, e cada um possa ser alimentado pela palavra do Senhor, fortalecido. Que essa semana venha a ser uma semana de direção do Senhor, uma semana de decisão, ou uma semana que muitos vão se surpreender em nome de Jesus. Que tudo isso que aconteceu no país não vai afetar aqueles que estão confiando no Senhor, aqueles que estão com o coração confiando no Senhor. Muita coisa pode ser abalada, mas quando a nossa confiança está no Senhor, não pode ser abalada, não pode ser a nossa estrutura. Em nome de Jesus. Então que a sua confiança possa estar no Senhor, que Deus possa restituir todo esse período de perda que alguém teve, que Deus possa restituir na sua vida, em nome de Jesus. Pode concluir, pastor. Aleluia, glória a Deus, querido. Amém? Amém. Deixei aqui nos comentários aqui dois textos da palavra de Deus, querido, para você estar meditando aí nesta semana, que você vem estar lendo Mateus capítulo 11, a partir do verso 27, para você estar trocando esse fardo pesado que está na sua vida. Mateus capítulo 11, a partir do verso 27, que você possa se revestir da armadura de Deus em Efésios, no capítulo 6. Efésios capítulo 6, querido, se você puder, todas as manhãs, querido, você medita nesse capítulo de Efésios. Amém. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, isso? Amém. Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, querido, troca a tua armadura espiritual nessa noite. Amém. Troca a tua armadura pode estar cansada, abatida, pode estar amassada, mas o Senhor vai trocar a armadura da sua vida nessa noite. Amém. Você lê Efésios capítulo 6, do versículo 10. Vamos ler aqui Efésios. Efésios capítulo 6. Abra sua Bíblia comigo, querido. Efésios, no capítulo 6, para nós finalizarmos. Isso é importante. A armadura é uma cobertura espiritual. É muito sério isso. Abra sua Bíblia conosco nessa noite. Efésios. Livro de Efésios, no capítulo 6. Amém.
capítulo 6. Efésios capítulo 6. A partir do versículo 10. Pode ler? Eu vou ler. Nos demais irmãos meus, fortalecei-os no Senhor e na força do seu poder, revesti de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principado, contra a potestade, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com o cinturão da verdade. Quando você estiver orando a armadura, é importante, coloque a mão na sua cintura e coloque com fé mesmo, cingindo os lombos da verdade, como cinturão. Assim como você veste a sua roupa pela manhã para sair, quando você vai sair, você troca a sua roupa, assim também a armadura do Senhor. E isso é sério, é importante. Você vai ver o efeito tremendo que vai ser na sua vida, no revestimento da armadura. E aqui fala: os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, que é na frente, o calçado na preparação do evangelho da paz. Então você vai pôr o seu calçado, você não sai na rua descalço. Então coloque o seu calçado espiritual, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, toda a seta que possa vir contra você, toda acusação contra você. Tomai também o capacete da salvação. O capacete é contra os pensamentos ruins, os pensamentos malignos, os pensamentos de suicídio, os pensamentos muitas vezes que as pessoas têm de depressão, de tanta coisa. Então o capacete é uma proteção na mente. E tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que você pode se defender com a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus, que você possa fazer desses versículos a sua oração diária, querido. Sim. Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10, que você possa orar esta palavra todas as manhãs, se revestir da autoridade de Deus. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, a espada do Espírito, o escudo da palavra de Deus e o calçado da preparação do evangelho da paz. Amém. Essa é a armadura que Deus tem para a sua vida, querido, para você andar no Espírito, revestido da presença de Deus. Que você possa fazer essa oração todas as manhãs, querido. Buscar verdadeiramente a presença de Deus, se revestir, para que nós possamos resistir nesses dias maus. Amém. Para que nós possamos andar verdadeiramente revestido por Deus. E que o inimigo não venha ter brecha para usar das suas armadilhas contra a nossa vida, no nome de Jesus. Amém. Eles, essa é a palavra que o Senhor colocou no nosso coração. Que você pegue essa palavra, que você venha praticar. Não seja apenas ouvinte, mas seja um praticante fiel da palavra de Amém. Deus. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus, querido. Essa é a palavra que o Senhor tinha para transmitir para as nossas vidas nessa noite. Não somente para a sua vida, mas para as nossas vidas. Porque o Senhor, Ele não fala apenas conosco, somente com vocês. O Senhor fala com todos. A palavra do Senhor é para todos nós, querido. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o amor de Deus, e que as infinitas consolações do Espírito Santo não seja somente hoje, mas para todo sempre nas nossas vidas. E você que crê, você pode dizer amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família, que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor Jesus, se revestindo da armadura de Deus a cada dia, querido. No nome do Senhor Jesus. Eu queria, antes de terminar, deixar um convite para você nessa noite. Quarta-feira, às 8 horas da noite, nós vamos estar subindo mais uma vez o monte. Em nome de Jesus, buscando a presença de Deus, clamando a presença de Deus. E você que pode, nos acompanha naquele monte, querido. Nós vamos estar lá no monte. E se Deus permitir, estaremos fazendo mais uma live, trazendo mais uma palavra do Senhor, a minha e a tua vida no monte, querido. Quarta-feira, 20 horas da noite.
No nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a tua vida, a tua Glória a casa e a Deus, tua Deus família. abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Amém, Deus abençoe.